primeira onda do pentecostalismo está estabelecida, então, com a Congregação Cristã no Brasil e as igrejas Assembleias de Deus. É bom deixar claro que essa teoria da primeira onda, na verdade, é uma teoria montada por Paul Freston, que é a teoria das 3 ondas do pentecostalismo no Brasil, é de autoria dele, então é necessário dar os créditos, e ela segue depois desta primeira onda, que é baseada na glossolalia, ou seja, no dom de línguas, que é a manifestação do Espírito Santo através da manifestação de línguas. Nós partimos então para uma segunda onda do pentecostalismo no Brasil, que é estabelecida na cidade de São Paulo, ali nos idos dos anos 50, 60, onde o Brasil vive uma situação muito peculiar. Nós estamos deixando de ser um país agrário, a industrialização está acontecendo no Brasil, e aí então muitas pessoas de várias localidades do Brasil, especialmente o Norte e o Nordeste, estão migrando para o Sudeste. Essas pessoas chegam na cidade de São Paulo precisando de todo tipo de amparo. E as igrejas da segunda onda, cito aqui a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, estas igrejas focam em alguns itens especiais para alcançar essas pessoas. Então elas trabalham cura divina com muita ênfase. Essas pessoas chegam do interior do Brasil, do Norte, Nordeste, numa situação de quase miserabilidade. E elas precisam de médico, precisam de cura para as suas enfermidades. Como não há médico, às vezes a igreja é o espaço que elas utilizam. Os sociólogos da religião olham para este episódio desta forma. A igreja oferece aquilo que o Estado não dá. Essas pessoas então estão em igrejas ou sendo alcançadas por igrejas que dão ênfase na cura divina. Elas se utilizam de rádio, que é uma grande novidade no Brasil naquele momento. Todo mundo quer ter o seu rádio, é o jeito de se comunicar com o mundo, é a grande tecnologia do tempo. E essas igrejas usam também as cruzadas de evangelização nos estádios. Em São Paulo, usando especialmente o estado do Pacaembu para cruzadas, lotar com muitas pessoas, a pregação do evangelho, muita conversão, um crescimento muito exponencial no meio evangélico, ou no meio pentecostal, como queira chamar. Esta é a segunda onda, a onda da cura divina. Então, depois da primeira, que acontece no norte do Brasil e no sul do Brasil, com a Congregação Cristã do Brasil no sul e a Assembleia de Deus no norte, a segunda onda com essas igrejas que citei, e a terceira onda, segundo Paul Freston, aparece no Rio de Janeiro. Na década de 70, chega aqui ao Rio de Janeiro um missionário que, rodado pelo mundo, Roberto McAllister, chega ao Rio de Janeiro e aqui estabelece a Igreja Pentecostal de Nova Vida. Para alguns especialistas da religião e da história, ele inaugura o movimento neopentecostal, o que seria a terceira onda do pentecostalismo. A primeira estabelecida com dom de línguas, a segunda em cura divina e a terceira inaugurando o processo que nós chamamos da teologia da prosperidade no Brasil, onde o Roberto McAllister estabelece a Igreja Pentecostal de Nova Vida, para muitos visando uma classe média carioca. Esta igreja estabelecida com caractere ainda pentecostal, Bispo Roberto McAllister tinha a prática do coloque o copo com água em cima da televisão, estabeleceu o ponto de contato, que depois será muito bem explorado por um pastor que sai da Igreja Pentecostal de Nova Vida, teve passagem por lá, Bispo Macedo, Edir Macedo, que juntamente com R.R. Soares inauguram a Igreja Universal do Reino de Deus, e depois há uma cisão entre eles, e o R.R. Soares fica com a Igreja Internacional e o Edir Macedo fica com a Igreja Universal. Ali nós temos a abertura da terceira onda, que seria o neopentecostalismo. Roberto McAllister, Edir Macedo, R.R. Soares, trazendo teólogos da prosperidade para o Brasil, trazendo literatura desta veia teológica. Lembre-se que o Brasil, nos finais de 70, vive um milagre econômico e o Brasil quer crescer. Milagre econômico, o espasmo final de prosperidade da ditadura militar, isso alcança a igreja evangélica, e a teologia da prosperidade passa a fazer sentido a partir deste cenário. Depois dos finais de 70 e início dos 80,
nós temos uma massificação de música evangélica no Brasil. Então, algumas gravadoras evangélicas aparecem, cantores novos surgem, mudando a musicalidade evangélica, e nós temos na cidade de São Paulo o surgimento de outras igrejas, como a Igreja Renascer em Cristo. Aqui nós temos também, nesse mesmo período dos anos 80, o surgimento das comunidades evangélicas. Então nós temos comunidade evangélica de Goiânia, aqui no Rio de Janeiro nós temos o surgimento da igreja Comunidade de Honório Gurgel, de onde saiu cantores expressivos como Cláudio Claro, comunidade evangélica da Vila da Penha, com Aline Barros, comunidade evangélica da Zona Sul. Um novo jeito de olhar evangelho e igreja se estabelece. E aí nós temos a terceira onda, a onda neopentecostal, que está ligada à prosperidade e uma nova estrutura eclesiástica, mais leve, com sentido de abandono de uma cultura eclesiástica europeia, norte-americana, que para alguns é uma estrutura de colônia, de colonização religiosa, por assim dizer. Então, um abandono dessas estruturas. E aí nós temos uma nova identidade para o movimento evangélico no Brasil. Nós passamos os anos 90 e 2000 no auge desse processo do movimento do neopentecostalismo, entendendo que neopentecostalismo é uma nomenclatura cunhada pela sociologia da religião. Nenhuma igreja se autodeclara neopentecostal, é até uma nomenclatura pejorativa para essas igrejas, elas geralmente não abraçam essa nomenclatura, mas nós temos esse movimento, esse processo, com muita televisão, com muito rádio, com muito CD, com um movimento gigantesco de cifras no Brasil, a ponto do movimento gospel se tornar alvo dos grandes movimentos de marketing, de investimento. O evangélico no Brasil se torna um agente determinante, com ações inclusive na área da política partidária, com lideranças expoentes. Anos 90, anos 2000. E agora, na segunda década do século XXI, nós estamos vivenciando uma outra roupagem. Essas igrejas neopentecostais estão como que estacionadas, e agora nós entramos num outro movimento, talvez sem muito nome, a gente ainda está pensando em cunhar alguma coisa sobre, mas o movimento das churches, que são igrejas com esse nome em inglês, ou nomes que são completamente distintos, igreja com fundo preto, fumaça subindo e jogo de luz piscando. Nós temos uma estrutura eclesiástica toda diferente, toda mudada. Lembre-se que a gente, quando pensa em evangelicalismo no Brasil, em cristianismo no Brasil, lembramos da matriz religiosa brasileira. Seriam aqueles que chamamos de indígenas, os aborígenes com seu animismo, seriam os portugueses católicos com catolicismo ibérico, e as religiões de matriz africana. O Brasil, religiosamente falando, já nasce sincrético. E esse movimento evangélico também é sincrético. Esse movimento evangélico guarda, pasme, elementos do animismo indígena, elementos do catolicismo ibérico, elementos de religiões de matriz africana, e ainda vai agregando a si valores que serão construídos na jornada. E desta forma nós olhamos para o evangelicalismo no Brasil hoje com uma grande expectativa. O que será de nós no futuro? Como estabeleceremos as nossas marcas? Que evangelho pregamos? Atendemos uma demanda ou temos um conteúdo definido? São questões que nos levam a pensar e que exigem de nós decisão imediata para mantermos a centralidade da nossa mensagem.